do Ministério da Educação, para tentar inserir um certo revisionismo histórico nos livros de história da rede pública, na tentativa de dizer que em 1964 não aconteceu um golpe militar, de que não foi uma ditadura propriamente dita. E isso, assim, é um atentado a tudo que a Constituição de 88 significa, né? A nossa conquista da liberdade, da democracia, dos interesses de diversos grupos sociais e não só de um grupo. Da beleza que é essa evolução que a gente teve de 64 para 88, né? A gente conseguir sair desse período negro da nossa história. Hoje, 5 de outubro de 1988... no que tange à Constituição, a nação mudou. Outro aspecto tenso, né, da carreira do Bolsonaro como presidente foi aquele flerte de subserviência à política externa americana, de pensar em trocar a embaixada de Israel de Tel Aviv, que hoje ainda é a capital oficial de Israel, para Jerusalém, que, como algumas pessoas que estudam história sabem, desde a partilha da criação do Estado de Israel, os povos que viviam ali, que não eram judeus, chegaram a um acordo de que Jerusalém seria uma cidade de todo mundo, seria uma cidade de quem quer que seja islâmico, seja cristão, seja judeu, para poder rezar, para poder tratar dos seus assuntos espirituais, numa cidade que historicamente é sagrada para mais de um povo. E foram pouquíssimos países que apoiaram os Estados Unidos nessa maluquice, nessa criação de tensões, mais tensões ainda no lugar mais tenso do mundo. O Bolsonaro fez isso com entusiasmo, mas depois foi atrás, depois das pesadas críticas, inclusive do mundo corporativo aqui do Brasil, que assinou pelo fato de que talvez a gente teria dificuldade de negociar com os países árabes após esse aceno. Inclusive, só um adendo, o recuo faz parte também dessa estratégia, né? De você jogar lá no alto, né? Apostar lá no alto, para justamente recuar e aí acabar causando um conflito de ideias que você mesmo propaga e ao mesmo tempo você consegue sair ganhando com isso, né? Exatamente, eu acho que isso realmente leva a gente a pensar sobre como que a nossa sociedade está refletindo sobre os fatos que são expostos a ela, né? Assim, as pessoas estão entendendo realmente o que está acontecendo, ou o discurso é muito bom e faz muito sentido para as pessoas que não querem entender a realidade das coisas. E por fim, não custa mencionar também que o Bolsonaro, mais de uma centena ou 2 centenas de vezes, criticou frontalmente a atividade da imprensa. E não é falar, olha, eu acho que a imprensa do Brasil é pouco qualificada, não. Ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. A imprensa sempre é atacada por todos os governos. A imprensa nunca é bem-vinda totalmente por qualquer governo. A partir do momento que a imprensa passa a ser bem-vinda pelo governo, talvez ela esteja fazendo apenas o papel da publicidade. Com certeza, mas o que me preocupa é a gente tentar utilizar a justiça, como foi feito, né, com o jornalista Glenn Greenwald, de tentar prender ele ou incriminar ele num crime que não existe, pelo fato dele ter uma proteção constitucional para poder exercer o papel de jornalista, que foi o que ele fez. E isso é uma coisa um pouco inédita, assim, de como a lei está sendo ignorada, até a Constituição está sendo rasgada, e as pessoas estão ainda assim, eu apoio mesmo, tem que prender o Glenn por ele ter roubado os áudios de Sérgio Moro, mas sendo que, na verdade, ele não roubou, ele simplesmente recebeu. É sempre importante lembrar que Bolsonaro não está sozinho, né? Ele tem uma família, literalmente, os filhos dele já são velhos companheiros da política dele. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Na visão do Bolsonaro, na visão da família Bolsonaro, ainda, apesar de eles estarem na presidência, apesar de eles terem toda a influência que a gente sabe que eles têm de escolher ministério e etc., eles querem criar esse discurso de que eles ainda estão ameaçados por um status quo, uma união de pessoas, seja do PT, do PSDB, seja de pessoas de espectros políticos distintos, que caso exista esse impedimento deles governarem, eles não vão conseguir fazer nada e mudar, criando uma animosidade desde sempre na cabeça do povo de que existe um inimigo comum do povo, que não é a presidência, e sim os órgãos legislativo e o judiciário. Como propriamente disse o deputado Eduardo Bolsonaro naquela fala, e que ainda veio em período eleitoral,
a gente se lembra bem, antes do Bolsonaro ser eleito, com relação a fechar o STF. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. E que deixa muito claro também, e também todas as manifestações dele como deputado de em nenhum momento defender o que é a casa em que ele habita, e ele foi votado para isso, né? Ele me parece ali muito mais deslocado de todo esse contexto político de um Congresso Nacional. O próprio Flávio Bolsonaro, que é um senador da República, demonstra ser muito mais uma figura decorativa, né, do que propriamente alguém ativo. E, inclusive, com relação à família Bolsonaro, né, quem toma as rédeas me parece sempre o Eduardo, às vezes o Carlos Bolsonaro, e o Flávio ficou mais como esse político, o sujo, né? O das práticas antigas, o da rachadinha. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Preciso de um motorista pra ser laranja pra nós. Cadê o Queiroz? Que ele, até por ser o mais velho dessa trupe, herdou diretamente do pai, né? Me parece que o pai passou muito mais esse legado da politicagem pro Flávio, e as questões ideológicas, os cachorros, os Rottweilers, quem late, acaba sendo aí o Eduardo e também o Carlos. No Carnaval nem terminou, né? E a gente acompanhou nessa terça-feira os tristes desdobramentos dos acontecimentos que se originaram, na verdade, para o público, né? Para as pessoas que estão fora dos grupos de WhatsApp bolsonaristas. Um vídeo que basicamente traz uma mensagem de união do povo, da necessidade da gente se unir contra os males verdadeiros do Brasil, insinuando isso, os males, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, que é composto da Câmara dos Deputados e do Senado. A Vera Magalhães, que é uma jornalista colunista do Estadão, ela tem uma revista chamada BR Político também, e hoje apresenta o Roda Viva. Ela conseguiu fazer uma reportagem, uma matéria exclusiva dela, mostrando esse vídeo, explicando do que se trata, e ela fez esse furo de reportagem. Logo depois disso, todos os jornais grandes do Brasil soltaram o que estava acontecendo, essa divulgação em massa de vídeo, basicamente atentando contra os fundamentos do nosso Estado democrático. O presidente Jair Bolsonaro voltou a divulgar um vídeo contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Parlamentares, governadores e integrantes do Supremo reagiram. Então, a separação dos três poderes, inclusive essa foi a crítica do decano Celso de Mello, do nosso Supremo Tribunal Federal, que o Bolsonaro está ignorando, seja por desconhecimento ou não, a Constituição Federal, ao permitir, incentivar indiretamente e diretamente a emissão desses vídeos, né? E logo depois que foi publicado, né, foi trazido à mídia, a Vera, né, que é uma jornalista. Sim, ela nem é de esquerda, esse é o ponto. Ela é uma jornalista que está mais para o espectro político do que a gente chama de direita, né? Apesar de eu não gostar muito dessas distinções rasas. Inclusive, ela é muito atacada pela esquerda e até, na minha visão, de forma exagerada. Não que eu concorde com a Vera anterior, mas o que eu acho que eu sei muito bem as minhas posições e o meu posicionamento ao longo de todos esses anos, desde quando eu me dou por gente inteligente, vida pensante, que tenta se envolver um pouco com discussões políticas. E eu entendo que as pessoas tinham outros lados, né? Acho que as pessoas, elas estão principalmente a esquerda, e isso também pode ser assunto para outros programas, tem tentado sempre reafirmar o posicionamento anterior de pessoas que hoje combatem o governo Bolsonaro, como se isso colocasse alguém num nível inferior, podemos dizer assim, eu sempre falei, eu sempre avisei, e esses não, e agora eles fazem parte dessa grita geral com relação ao governo. Eu sei onde todo mundo estava, eu sei onde eu estava, eu acho que eu não preciso ficar me reafirmando. É só uma crítica que eu faço à boa parte da esquerda, né? De sempre lembrar que a Vera tem uma ligação, obviamente, mais à direita, porque ela é uma pessoa que tem pensamentos, ela tem direito a ter qualquer tipo de ideologia, e me parece que paramos e o nível da discussão desceu tanto, né? Que hoje não dá mais para se discutir com a Vera assuntos
diretos com relação ao que você pensa sobre a economia, liberal ou não. Virou tudo um jogo muito baixo, né? A discussão, eles conseguiram descer a discussão. Eles, eu digo, o atual presidente, pessoas que endossam o discurso dos Bolsonaros de modo geral, eles conseguiram entrar na discussão baixando o nível. Então hoje estamos todos nesse mesmo nível. Então, por mais que o posicionamento passado de jornalistas ou de figuras conhecidas tenha sido diferente, em algum momento veio o start. Por mais que às vezes seja difícil também, essas pessoas também falta um pouco do reconhecimento com relação ao filme da Petra, que foi muito criticado por essas pessoas, é uma história fantasiosa, e eu não vejo dessa forma, né? Falta também eles aceitarem que em alguns momentos talvez eles se equivocaram, foram uma mídia press da Lava Jato, enfim. Muitos assuntos. Apenas para contextualizar um pouco a figura da Vera e de outros jornalistas que conseguiram não embarcar, ainda bem, nesse barco bolsonarista, diferentes de outros. Inclusive, do outro lado, temos a figura do Alexandre Garcia. Esse eu acho melhor a gente também pensar bem antes de entrar nele, porque basicamente é aquela figura da boca de Sauron, né, para quem curte Tolkien. É um cara que tá ali para ser a voz de uma outra mente. É o jornalista que, basicamente, ele desrespeita a própria Constituição para fazer esse ato de duplo pensar, né? Duplo pensar, para quem não sabe, é um termo criado pelo George Orwell no livro 1984, que é basicamente, ele define o ato de você aceitar simultaneamente, no mesmo tempo, duas crenças contraditórias. O Alexandre Garcia, ele escreve pra gente um tweet assim: perguntar não ofende, eu vejo uma polêmica inútil. Se não revogaram o direito de manifestação previsto na Constituição, que é cláusula pétrea, o que estão discutindo? Olha, Alexandre Garcia, você deveria ler a Constituição ou pelo menos falar ela para todo mundo na sua integridade, né? Quando o artigo é pertinente ao tema que estamos discutindo. Também está na Constituição Federal a base dos 3 poderes, que eles são invioláveis, que crime de responsabilidade, né? Isso combinando com a Lei Especial 1079, o crime de responsabilidade de você atentar contra essas instituições. Então, um presidente da República jamais poderia incitar ou ser suspeito de incitar esse tipo de discussão na sociedade. E não é liberdade de expressão você tentar minar a própria estrutura do Estado, você jogar o jogo estabelecido com as suas próprias regras, né? E, como tudo no governo Bolsonaro, né, ou praticamente quase tudo, né, que não seja uma pauta de comum acordo econômico, o Bolsonaro veio atrás já nesta quarta-feira pela manhã e orientou, né, a sua equipe a não dizer na mídia que eles estão oficialmente apoiando esse vídeo que saiu e que foi exposto aí pela jornalista. E é isso, né? Esse duplo pensar novamente, né? Você falar, olha, aconteceu isso, não negar de uma forma, né, explicar o que aconteceu, se eles estavam não envolvidos, não. Tipo, tem vídeos do Bolsonaro mostrando o celular dele disparando as mensagens, e dizerem que não, na verdade não é isso, na verdade não, a gente não está incitando nada, não. Estou falando aqui para os meus ministros que não é para falar e convencer o seu público a acreditar naquele vídeo e comparecer no dia 15 de março, né, para demonstrar o seu desafeto ao Supremo e ao Congresso Nacional. E é de novo isso, né? Aquele secretário da Cultura fez ele parafraseou Goebbels, que é um dos principais, é o braço direito do Hitler, né, na história da Alemanha nazista, com música nazista, assim, que era conhecidamente do Richard Wagner, uma música que simbolizava todo aquele movimento, né? Toda aquela tentativa de trazer uma cultura só superior a todas as outras. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. O discurso muito parecido, então a gente está sofrendo há algum tempo já, isso não é novidade, isso para mim eu acho é a principal mensagem desse primeiro episódio, que a gente não é um absurdo só agora, isso está sendo contado desde sempre, desde quando o Bolsonaro entrou para a política como deputado, e isso é a culminação
de todo um plano de pessoas que se utilizam desse discurso baixo, dessa forma de controlar através da ignorância, seja quem for e quem esteja realmente se dando bem com o fim da nossa democracia, né? Com o início do fim, que já vem se prolongando há um tempo. E aí, meu caro Léo Palhano, a gente